ele me ligou, opa, tudo bem com você? Tudo. Escuta, dá pra você começar sábado de madrugada? Eu falei, quê? Ai, que da hora. Mas como assim? Você pegar a mesa. Porque o Silas tinha deixado os caras na mão, não dava mais pra ele fazer a rádio. Se lascou. Exatamente. E aí, eu fui fazer a FM 97 de sexta pra sábado, Você ficou nervoso? 2 horas da manhã. Você é louco. Quem me passou o horário foi o Sandro Anderson, Sandrão. E foi a minha estreia ali na madrugada. Como é que era feita a programação? Era uma parede como essa aqui, do chão ao teto. Cheio de cartucho. De A a Z com os discos. Uia. Discos. Caralho. Você LP. só usava cartucho pro comercial. LP. E era mesmo. disco, LP mesmo. Então, Mas já assim, de A tava ao Z. separado, você tinha que ir Não. lá De A a e Z. separar. Aí é que é o lance. Aí é Eita. assim, você tinha que tocar 60% de sucesso na época, 30% de clássico e 10% de tendência do rock. E aí tinha de A a Z, então todos os discos que tinham lá, você podia... Então tinha lá, banda de alarme, alarme. E aí tinham ali algumas indicações de faixa, mas você seguia se você queria. E você ia ouvindo a faixa por faixa. Foi assim a minha base de rock. Porque eu pegava os discos e ouvia um pouquinho da faixa antes, velho. ou eu já ia direto naquela que era indicada ali. Isso que é raiz, hein? E aí, e foi assim que a gente foi fazendo programação, cara. Eu fazia assim a programação. A diferença do que Do hoje, jeito que você especialista. queria. Hoje aperta o botão lá e tá indo. Então, Tá tudo exatamente. bem, mas é foda. E assim, tinham várias bandas que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. Por exemplo, Guns N' Roses na época. Eu ouvi pela primeira vez ali o cara cantando Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine. E aí eu falei alguma coisa, alguma bobagem, né, cara? 19 anos. Ali eu falei alguma bobagem ali do Axl Rose. E o meu coordenador, que era o Sidney, entrou na porta, abriu a porta. Você viu a merda que você falou? Eu lembro disso até hoje. O meu primeiro esporro. Você não lembra a merda? O primeiro esporro. trabalho, Não, primeiro eu esporro. falei Merda. alguma coisa da voz do Axl Rose. Só E- espontâneo, só comentou. e eu quis ali, foi meu primeiro esporro. E o primeiro a gente nunca esquece. O meu padrinho, né? Até hoje eu tenho um contato com ele, é uma pessoa incrível, né? Beijo, o Axl Sidney Rose. Moreno. Não, o Sidney Moreno. Mas era assim feita a programação. Então eu ia, puxa vida, que letra que eu vou agora? Deep Purple. E Eu não tirava- riscava? Não tinha disco riscado? Cara, Ou nunca pegou? Cara, e era assim, eram 2 tocadiscos. Então você tinha que Technics? pegar, colocar no ponto e soltar ali e bonitinho. DJ. Banda, não podia. Tinha que ser certinho ali, o lance e tal. Cara, eu nunca peguei um disco riscado porque a gente tinha muito cuidado, porque era o nosso instrumento de trabalho. E tinham as fitas de rolo também. Dependendo da música, ela não tinha o disco. Então, por exemplo, tinha um programa na rádio que era uma vez por semana, que o cara só tocava os sucessos... Minto, ele só tocava as novidades e as tendências do rock. Então ele trazia lá de fora, lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, principalmente da Europa, e aí ele gravava as músicas em fita pra gente tocar lá, porque ele não ia levar. Então, por exemplo, Depeche Mode naquela época era tendência do rock, não era sucesso como é hoje. Bomb the Bass era tendência do rock. Bomb the Bass não é dance, não era dance. Soft Cell era tendência do rock. Então, tava em fita. Se você queria tocar uma música ali, você tinha que pegar o gravador de rolo que tava ali, você tinha que colocar a fita ponto. e disparar. E aí, na hora que acabasse o disco, você disparar a vinheta no cartucho e soltar a fita, cara. Isso é rádio raiz. E era assim. Aí depois de lá eu fui pra Transamérica, porque o Sandro, nisso eu era folguista. Aí o Sandro saiu da 97 para ir pra Transamérica. Aí eu peguei o horário do Sandro, que era o Patrulha Noturna, das 10 da noite às 2 da manhã. Eu saía às 2 da manhã, eu desligava o transmissor da rádio, dormia na rádio até às 6 da manhã. Puta que pariu. Ficava no mudo? Ficava Rádio? no mudo. Cara, porque Das 2 às 6. das 2 às 6 da manhã. Aí eu pegava, levantava Que 15 para bonito, ia 6, dormir. 10 para 6 da manhã, dormia na rádio. Mas você tem transporte? E aí, não, Ele naquele tinha que tempo pôr não na rádio. tinha. É verdade, Isso é é verdade. 1989. Então, não tinha transporte. E aí eu dormia na Maravilhoso rádio, isso. acordava, pegava o trenzão, voltava. E aí depois de uma época eu fui pra faculdade, né?
E quem Saí- ligava o transmissor? Eu ligava o A transmissor hora que você 15 ia para embora. 6 da Ah. manhã, porque a Eliana entrava Sim. às 6 da manhã com o anticaos. Nossa. Caraca. E aí eu olha fiquei isso. assim durante um tempo. Aí o Sandro foi pra Transamérica. Ele me chamou para fazer um teste na Transamérica, porque naquela época o Ricardo Henrique estava precisando de um folgador, que é o folguista. Eu folguista. Mas aqui no Rio de Janeiro chama folgador. É. Aí eu fiquei exatamente 1 ano na Transamérica. Aí eu fui pra Rádio Cidade. Da Rádio A Cidade melhor rádio que eu tinha fui na pra época. Nova. Aí eu voltei pra Cidade, voltei pra Nova, saí da Nova, fui pra 89. Ali no 89 eu fiquei de 94 até 99 da primeira vez. Foi uma época incrível assim na minha vida, foi muito intensa. Foi uma rádio que assim, que tava ali na hora certa, tocava tudo de bacana e ainda aproveitou o momento que o rock estava nos anos 90. Todas as bandas legais que a gente ouve hoje, o Rapa, Raimundos, Charlie Brown, todas essas bandas, entre outras, elas surgiram nos anos 90. Sim. E foi a 89 que lançou essas Sim, bandas. sim. O Rapa, Raimundos. Eram as melhores. Planet Charlie Ramp. Brown, Todas- Raimundos, J Quest, Meu, pra mim é o que eu Planet amava. Ramp. Então, Planet Ramp a gente tocou. Eu lembro que tem uma história com isso. O primeiro Pastor cara que tava lá tocou. nessa época já? Tava. Ah. O Marcos Vica, o Luiz Augusto, que era meu coordenador. Eu lembro, isso era 96, 97. A Eu- Luca tá lá desde a vida inteira, né? Eu apresentei desde quando tudo era mato, que ela fala. É. Aí foi o seguinte, o que eu lembro, tinha um programa que eu apresentava aos sábados à noite chamado Rock and Roll Party. Eu sei. E aí, o Luiz Augusto, na sexta-feira, falou pra mim, amanhã você vai Rock abrir and o Roll programa com Party. com esse CD aqui, que é de uma banda chamada Charlie Brown Jr., ok? E o nome da música é O Couro Vai Comer. Tá bom. Aí eu abri o Rock and Roll Party, que era um programa que era líder de audiência. Eu lembro que quando ele surgiu, deu 3 meses, ele era primeiro lugar no sábado à noite. E aí eu abri o programa com o som dessa banda de Santos chamada Charlie Brown Jr. O Couro Vai Comer. Tocou a música, tocou mais uma ou duas músicas. O Rick Bonadio liga no Eita estúdio. porra. E aí, tudo bem? Eu tô aqui com o Chorão, que é o vocalista da banda, cara. Ele quer falar com você. Puta que tesão. Caralho, Ele é do você tá caralho, eu maluco. adoro. E aí, cara, nossa, cara, eu até arrepia, porque assim, ele falou, puta, cara, meu som tocando no 89, obrigado, e que não sei o quê. E eu lembro que os caras estavam indo pra um show. Eles estavam indo fazer um show. E Não, mas a imagina partir essa daí. música tocar no 89 sensacional, também, velho. deve ser tipo, Porra. o Cê é auge, louco. cara. E aí eu Caraca, lembro era. que e a partir daí a gente ficou amigo até ele fazer a passagem. A gente se falava de vez em quando, a gente cruzou assim atrasados, eu saí do 89. E aí foi a mesma coisa com os Mamonas Assassinas. Eu lembro que eu tava apresentando um programa que chamava 89 anos, as velhinhas que todo mundo gosta. Que era das 5 às 6 da... Nossa, eu tô muito velha, eu lembro de tudo isso. Estamos nós. É. Daqui a pouco você conta sobre os Mamonas. É. Vamos falar agora de coisa boa? E vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa.